Bem-vindos novamente ao 2 físicos no vetor, e hoje a gente vai resolver uma questão aqui, o enunciado então vai estar na tela agora. Calcule a massa da esfera x² mais y² mais z² menor ou igual a 1, supondo que a densidade do ponto x, y, z é igual à densidade deste ponto à origem. Então vamos lá, o que ele quer? Ele quer a massa da esfera, só que a densidade da esfera é variável, né? Vocês sabem mais ou menos que a densidade, vamos chamar a densidade aqui de uma letra ρ, ela costuma ser o quê? Ela costuma ser a massa sobre, nesse caso, o volume. Por que o volume? Porque é o volume da esfera, a gente está falando. A gente pode pegar, primeiramente, ele está falando que essa função, ele falou que a ρ, no caso, não é uma função de uma variável, e sim de 3 variáveis, de x, y e z. E ele está falando que, no caso, que a densidade no ponto x, y, z é igual à distância deste ponto à origem. Se é a distância desse ponto, ou seja, ele está falando a distância da esfera até a origem, a gente sabe que a densidade da esfera até a origem seria o quê? Seria a raiz de x² mais y² mais z². Por quê? Da onde vem isso aqui? A gente sabe que a equação da esfera seria mais ou menos uma coisa assim, né? x² mais y² mais z² igual a r². Então, no caso, o raio vai ser o quê? Passando a raiz para cá, né? Tirando ao quadrado, no caso, vai ficar o quê? Que o raio vai ser a raiz disso aqui. E o que é o raio? O raio é a distância do ponto até a origem, né? Nada mais é que meio que um lugar geométrico, assim podemos dizer. Então essa seria a primeira parte da questão. Segunda parte agora da questão, o que a gente pode fazer? Pediu a massa, né? A massa, nesse caso, isolando a massa aqui, a gente vai ver que a massa é igual ao quê? A densidade vezes o volume. E o que é a densidade? A densidade a gente já sabe, né? Densidade, vocês viram agora, que é o quê? Densidade é raiz de x² mais y² mais z². Isso seria a densidade. E que mais? E o volume, né? Vezes o volume. Mas o que é o volume? O volume a gente não sabe, então a gente vai falar, na verdade, o infinitesimal dx, dy, dz. É assim que a gente vai representar, porque como a gente tem 3, no caso, variáveis, a gente vai representar isso pelo quê? Pela integral tripla. Uma integral tripla, no caso de uma região B, de dx, dy, dz. Perfeito? Caso alguma coisa você não entendeu isso aqui, a gente tem um aprofundamento de onde vem isso daqui lá nas aulas do curso de Físicos no Vetor. Mesmo assim, vamos lá, se você entendeu mais ou menos, dá para continuar a entender de onde vem, o que vai acontecer com isso. Bom, a primeira coisa, nesse caso, como a gente tem uma integral tripla de x² mais y² mais z² dentro de uma raiz, é um valor bem ruim, né? Então não tem, no caso, muita coisa para a gente fazer aqui. Então, como a gente tem uma esfera, nesse caso, quando a gente fala dx, dy, dz, está implícito, né, que dx, dy, dz é isso aqui. A gente tem como se fosse o plano cartesiano que vocês estão acostumados, xy, mas em vez de xy é x, y e z, onde a gente vai estar no espaço tridimensional, né? No caso, a gente tem aqui x, aqui a gente tem o y e aqui a gente tem o z. Ou seja, e a gente tem aqui a esfera em algum lugar. Nesse caso, como a gente não consegue resolver esse tipo de integral, pelo menos é mais complicado, um jeito mais fácil que a gente pode fazer agora é passar para coordenadas esféricas. Então, a gente tem aqui um ponto e a gente vai passar para coordenadas esféricas. Colocando aqui esse ponto no plano xy, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Então, a gente quer as dimensões desse ponto P. A gente vai chamar aqui de um ângulo φ e aqui de um ângulo θ, para coordenadas, no caso, esféricas. E aqui um tal valor ρ, que a gente vai usar. Nesse caso, se a gente tirar as relações aqui entre z, se a gente pegar um cosseno φ aqui, a gente vai ter então aqui o z em coordenadas esféricas é ρ cosseno φ. Geometria plana básica. Se você pegar aqui também, chamar aqui de um w, porque a gente vai ter que relacionar esse ângulo aqui, que também é φ, alternos internos, né? A gente vai ter que aqui é um w, que vai depender desse ρ também, que vai ser um ρ seno φ. Então, isolando isso aqui e colocando em função de x e y, a gente vai ter que x é igual a ρ cosseno θ seno φ, ou seja, vai depender desses dois fatores.
y é igual a ρ, seno θ, seno φ. Se você for com dificuldade nessa demonstração, a gente mostra a demonstração mais passo a passo, que é um jeito mais rápido, senão o vídeo vai ficar gigante, lá no nosso curso. Se tiver interesse, link na descrição. Vamos continuar então aqui. Como é que ficaria? A gente já passou aqui para coordenadas esféricas, e agora a gente tem que dar um jeito nisso. Vamos melhorar. Esse foi o segundo passo da equação. Agora o terceiro a gente vai dar uma simplificada. Como? Elevando x quadrado mais y quadrado mais e quadrado, a gente vai ter aqui, vamos lá, a gente tem que o m, vamos dar uma copiada só, a integral tripla, disso aqui, é raiz do que? Raiz de o ρ quadrado, levando tudo isso aqui ao quadrado e somando, o ρ quadrado vai ficar em evidência, e a gente vai ter aqui, ó, colocando em evidência também, ó, a gente vai ter um cosseno ao quadrado de φ, mais cosseno θ vezes seno φ, no caso vai estar ao quadrado também os dois, né? Mais seno quadrado de θ vezes seno quadrado de φ. Nesse caso, se a gente colocar o seno quadrado de φ em evidência, a gente vai ter que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria é 1. E vai sobrar o quê? Vai sobrar um seno ao quadrado de φ. Com cosseno ao quadrado de φ, pela relação fundamental da trigonometria novamente, dá 1. Então tudo isso vai ficar o quê? Vai ficar apenas raiz de ρ quadrado vezes 1. Ou seja, nem precisa colocar 1, né? Integral tripla de, no caso, dx, dy, dz. Porém, vocês viram que agora as variáveis que a gente usou, elas são φ, θ e ρ, em vez de x, y e z. Como é que a gente vai fazer? O que significa isso? Significa que a gente está fazendo uma transformação de coordenadas, no caso, coordenadas x, y e z para coordenadas esféricas, e quando isso acontecer, a gente vai ter um fator que a gente chama de jacobiano, porque a gente está como se fosse mudando a dimensão. Então, quando isso acontece, a gente tem um fator que chama jacobiano. Sempre quando você vai mudar de coordenadas, você tem que descobrir por quanto vai ficar multiplicado esse fator, por quanto vai ser distorcida essa área, é um fator de distorção. Então, como é que a gente calcularia aqui essa distorção? Essa distorção, ela vai ser dada pela determinante de derivadas parciais. Se você não estudou em derivadas parciais, dá pra você entender um pouquinho agora, mas vamos lá, é tranquilo. Se a gente parar aqui rapidamente, a gente vai ver que a gente pode calcular um determinante. As derivadas parciais vão ser dadas pelo que? A gente vai fazer um sum jk, onde a gente vai ter um del x, del y, del z. No caso, das novas funções que a gente tem. A gente tem o que? A gente tem três funções. A gente vai ter uma função, no caso, p, q e r. Nada mais que essas funções vão representar, no caso, o sistema de coordenadas que a gente tem. Aí, gente, no caso, essa matriz foi a do produto vetorial, né? Que a gente geralmente usa lá no Teorema de Green para mostrar o rotacional para um campo conservativo. E para outras coisas também. Nesse caso, a gente teria um del, no caso, de x, y e z, dividido por del, θ, ρ e φ. A gente teria 9 derivadas parciais para demonstrar isso. Eu coloquei a matriz, uma matriz que não vai ser utilizada, mas também que teremos que resolver a matriz com as 9 derivadas parciais, no caso. Vai estar aí uma foto a seguir, e a gente fez ela lá no curso. Então é isso. Vou continuar a resolução aqui, já que a gente fez direto jacobiano. Um exemplo, se você derivar parcialmente aqui o z, se for derivar parcialmente esse z em relação a cosseno φ, você vai deixar o ρ constante, você vai derivar só o cosseno φ. A derivada de cosseno φ, provavelmente vocês sabem que ela é menos seno φ. Então, calculando o jacobiano, mais uma vez, a demonstração fica a cargo do leitor, ou lá no curso a gente vai demonstrar, porque a gente pode gastar mais tempo no vídeo. Nesse caso, o jacobiano vai ser dado por ρ quadrado seno φ. E o que mais? Esse dx, dy, dz
em vez de dx, dy, dz, a gente vai ter que isso vai ser o que? Vai ser dρ, dθ, dφ. Portanto, aqui fora, a gente vai ter o que? Um ρ quadrado seno φ, dρ, dθ, dφ. Esse vai ser o fator no caso de distorção da nosso volume nesse caso. Vamos lá. Arrumando isso aqui, a gente tem que a massa, né? Vou arrumar aqui bonitinho. Isso aqui numa superfície B. O que a gente tem? A gente viu que lá a função x² mais y² mais e² menor que 1 era uma esfera, né? Que ela passa, no caso, pela origem e de raio 1. Então a gente já pode tentar transformar e ver o que vai acontecer. Vamos lá, passando aqui, vamos simplificar antes. Isso vai ser uma integral tripla. Rho ao quadrado dá Rho, né? E Rho vezes Rho ao quadrado dá Rho ao cubo. Seno de φ. dφ, dθ. Opa, dφ, dθ, dρ, dθ, dφ. E agora, o que a gente tem? Como a gente tem toda aquela circunferência ali em cima, o que vai acontecer? Vocês vão ver, cadê nosso desenhinho que a gente fez aqui? Esse desenhinho, vocês vão ver que para rodar aqui uma esfera, a gente vai ver que esse φ vai variar de 0 a π, ele vai vir daqui, até a parte de baixo. O θ ele vai variar 360 graus, ou seja, 2π, para a gente pegar a esfera toda, para a gente pegar a rotação da esfera toda. O φ, que nem eu falei, de 0 a π, e o ρ vai variar no raio da esfera, né? De 0 a 1. Então, como ficaria? Aqui, em integrais triplas, no caso, esse dφ, ele vai ser responsável pela última integral. A gente vai deixar ele parado aqui. O que o dφ? O dφ vai variar do quê? Vai variar de 0 a π, como a gente falou. O dθ vai variar de 0 a 2π, e o ρ de 0 a 1. Então, nesse caso, nessas integrais aqui, a gente pode separar. Vamos separar aqui em 3 integrais. Como vai ficar? Pelo menos o φ, ó, não tem, só tem o seno de φ, que depende disso, né? Que depende de φ, dφ. Só tem essa dependência. Então, π. A gente pode separar em 3 integrais, propriedade de integral tripla. A gente tem 3 funções. Então, a gente tem aqui 0 a 2π. O que é de 0 a 2π? O dθ, que não tem nada acompanhando aqui na frente. Integral de 0 a 1 de ρ ao cubo. dρ. Essa integral aqui, que é uma integral simples, né? É uma integral só de polinômios. Então, a gente tem que, pela propriedade, a gente tem que, isso aqui é ρ a quarta sobre 4, limite de integração de 0 a 1. Isso vai dar o quê? Então, substituindo aqui, vai ser 1 quarto menos 0. Então, a gente tem que, essa integral vale 1 quarto. Essa integral aqui, como não tem nada, é como se fosse θ elevado a 0. Então, pela propriedade, a gente tem que aumentar o expoente e divide pelo mesmo. Então, 1. Então, esse valor aqui vai ser o quê? Vai ser θ, integral de 0 a 2π. Isso aqui vai dar 2π, trivial. E seno de φ, nesse caso, a gente vai ter que fazer a integral de seno de φ. Qual que é a integral de seno de φ? Ela é menos cosseno de φ. No caso de 0 a π. A gente sabe que então isso vai ser o quê? Menos cosseno de π menos cosseno de 0. Faltou um menos aqui, né? Para lembrar, para vocês que não sabem decorar, tem um jeitinho legal, ó, que aqui vai ser o cosseno de 0, 90, 180, 270, 360. Se não sabe desse macetinho, entra lá no nosso curso mais uma vez, link na descrição, para aprender essas coisinhas básicas. No caso, o cosseno de 0, a gente tem que é 1, então tem um menos na frente, vai ficar menos 1, com menos aqui, mais 1. E o cosseno de π,
a gente tem que é o que? É menos 1. Menos 1. Menos 1 mais 1, então dá 2. Então tudo isso aqui dá 2. Então a primeira integral. Então a primeira integral dá 2. A massa vai dar 2 vezes 2π vezes esse 1/4. Simplificando aqui, né? Isso aqui corta com isso aqui. E aí a gente segue que a massa dessa esfera vai dar π. Espero que vocês tenham entendido. É uma questão, no caso, tranquila. Π unidades de massa, né? Uma questão tranquila. Qualquer dificuldade que vocês tenham nesses passos é um problema de matemática, no caso aqui trigonometria, aqui integrais simples só, que a gente aprende em cálculo 1. Então todas essas matérias, só que de um nível mais forte, mostrando desde a base até onde a gente chegou e muito mais, vai ter no nosso curso, no link na descrição, do Discussão Vetor. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo novo. A gente quis mostrar um pouco para vocês como é que funciona a matemática que um físico trabalha, ou o que você vai usar, com a matemática que você usa numa faculdade de física, de engenharia, ou na própria matemática, né? Outros cursos que você lida com bastante matemática, são mais ou menos coisas assim. Então vamos recapitular, caso alguma coisa, se você ficou com um pouquinho de dúvida, vamos dar uma leve recapitulada aqui. O que a gente fez nessa questão? Ele pediu a densidade, no caso a massa de uma esfera com densidade variável. Aqui a gente sabe, né, que o raio da esfera, todo ponto vai variar de acordo com isso aqui. Então a gente substitui numa integral tripla da densidade vezes o volume. Com isso a gente vai ter toda a massa da esfera. Aí a gente usou coordenadas esféricas, mostrou como é que vai ser o jacobiano, que dá para demonstrar, só que vai dar um trabalhinho desnecessário. Jacobiano trivial, que é ρ² seno φ. Então depois disso a gente pegou e colocou isso dentro da integral tripla da massa, fez as devidas substituições. Depois aqui a gente só calculou integrais bem simples de serem resolvidas, e a gente encontrou no final a massa. Se você gostou desse estilo de vídeo, não deixe de comentar. Se você quer mais vídeos assim, de curtir, compartilhar com algum amigo que você sabe que não vai entender também. Brincadeira, era para você entender. Se você não entendeu pela última vez, o curso está muito barato. E se você quer ajudar e contribuir com 2 físicos e um vetor, mesmo se você não for aprender isso agora, tem lá a parte de matemática básica também, a matemática pro vestibular. Então com certeza você vai ajudar muita gente. E aí você vai ajudar com que o curso se desenvolva mais, o canal se desenvolva mais, e a física e a matemática se desenvolvam mais no nosso país. Então muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.